No vídeo de hoje, continuando a playlist que eu estou montando aqui no canal sobre as disciplinas que eu estou tendo na Faculdade de Letras aqui na PUC-PR, hoje eu vou falar bem brevemente sobre uma disciplina que eu tive semestre passado, ou seja, no segundo semestre de 2022, que foi Sociolinguística. Aqui no canal já tem uns vídeos sobre isso. Logo que eu comecei o canal ano passado, eu já gravei alguns vídeos sobre isso, que eu estava tendo essa matéria, então os conteúdos que eu gravei nesses vídeos foi sobre o que eu estava vivendo naquele momento, estudando para a prova, enfim. E, passado algum tempo, hoje eu quero trazer uma ideia geral do que foi essa disciplina, sabe? Para quem tem interesse sobre isso, né? Deixa eu ver por onde eu começo. Vou começar dando uma olhada na ementa, para vocês entenderem do que se trata essa matéria. Olha o que diz na ementa dela. É uma matéria de segundo período de letras, uma matéria específica de letras. Ementa, essa disciplina sociolinguística, dirigida aos acadêmicos do segundo período de licenciatura em letras, tem como referência o estudo das relações entre linguagem e sociedade, introduzindo os pressupostos dos estudos sociolinguísticos. Nela, os estudantes analisam, descrevem e explicam a estrutura e o funcionamento da língua portuguesa, relacionando os fenômenos de variação, que é isso que eu quero falar um pouco mais depois no vídeo, os fenômenos de variação com a mudança linguística, enfatizando a análise sociolinguística do português brasileiro. Ao final da disciplina, o acadêmico é capaz de relacionar os fatos sociolinguísticos ao contexto de ensino e aprendizagem da língua materna, operando com as concepções de norma e gramática e de erro, com senso crítico e atitude cooperativa. Foram 5 temas de estudo, de modo geral, né? Claro que a professora subdividiu isso em muitas aulas e tudo mais, mas de modo geral, de acordo com a ementa. 5 temas de estudo. O estudo da linguagem no contexto social, conceitos e aspectos históricos da variação linguística, fatores internos e externos da variação linguística, a teoria da variação e da mudança linguística, tema 4, pesquisa sociolinguística, metodologia e análise do português brasileiro, e o último tema, variação linguística e ensino da língua. Quanto à referência básica, os livros, de acordo com a ementa, né, que a professora usou, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, foram 9 livros nessa referência básica e complementar. A básica é um livro chamado Nada na Língua é Por Acaso, do autor Marcos Banho, ou Marcos Bagno, mas acho que é italiano, acho que é Marcos Banho, né? É esse livro aqui, ó. Cadê? Eu não li ele, tá? Esse livro eu não li. Tô pensando se eu leio ou não. Acho que seria interessante, né? Mas não li, não. Nem na época e nem agora. Ó, esse aqui. Parece legal, né? O segundo livro foi o Introdução à Linguística, Domínios e Fronteiras, da Fernanda Mussalin, que é a organizadora. Esse livro, que inclusive já tem vídeo aqui no canal, eu falando por que esse livro salvou minha vida logo que eu comecei em letras, e essa matéria é uma daquelas que usa ele como referência básica. Esse aqui, ó. Muito bom esse livro, hein? Super indico. Tem uma ideia geral, né? E aí outros livros, tantos aqui, Marcos Banho, Português Brasileiro, Português do Sul do Brasil, entre outros livros. Mas os 2 principais são esses. Quando eu comecei essa matéria lá em 2015 na UTF-PR, que eu cheguei a cursar ela por um tempo, eu não me lembro se eu terminei essa matéria lá. Acho que não. Foi bem na época que eu tive que sair daquela faculdade em 2015 contra a minha vontade, né, na época, por N motivos. O professor usava esse livro aqui também, ó. Muita gente deve conhecer, né? Eu sei que muita gente talvez nem goste desses livros do Marcos Banho, mas é interessante ler para ter uma noção, né? Esse aqui eu já li, do Preconceito Linguístico, eu li na época, em 2015, esse aqui. Inclusive o livro é de 2015, esse aqui, né? Esse que eu tô na mão. Então tá, então essa é a visão geral da matéria, só para ter uma ideia do que seja a ementa. E agora eu quero falar dos conteúdos em si, de forma bem resumida também. A professora, claro, aula por aula, ela abordou matemática, né? Mas as primeiras aulas ali, o primeiro bimestre, ela tratou de todas as línguas são complexas e completas. Ela tratou também de como descrever o sistema formal da língua, ensinou o que é um fato social, ensinou as diversas definições do que seja língua, do que seja fala, do que seja fenômenos linguísticos. Trouxe uma ideia mais geral, assim, né, da questão histórica, quando que começou o estudo da linguística, com Labov, entre outros. Também trouxe a ideia do Chomsky sobre isso. Diferenciou língua, idioma e dialeto, né. Apresentou os níveis da língua, que isso eu achei sensacional, foi ela que me trouxe essa primeira visão.
aqueles níveis da língua, da linguística interna, né, que são 6 níveis da língua: nível fonético, fonológico, morfológico, sintático, semântico e pragmático. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, porque é o que tem nesse livro aqui, ó. Que mais? Também explicou a diferença entre o que é variável linguística, o que é variação linguística, o que é variante, que eu achei bem complexo, na verdade, variação, variante e variável, né? Também falou sobre os fatores internos, porque os fatores internos da língua a gente já viu, que são os níveis da língua de forma interna, os 6 níveis, fonético, fonológico e por aí vai, né? E os fatores internos ela trouxe alguns, que é o fator, desculpe, os fatores externos ela trouxe alguns, nos ensinou alguns, o diatópico, diatrópico, acho que é isso. Minha letra está muito pequena. Eu não trouxe conteúdo do meu caderno original mesmo. Diatópico, diafásico, diamésico, diacrônico e por aí vai. Cada um tem a sua aplicação, né? E esse foi o conteúdo de modo geral. A variação linguística também, mudança linguística, foi um dos conteúdos que ela trouxe, que a gente aprendeu. E deixa eu dar uma olhada no livro agora. Eu quero falar, depois que eu fizer essa leitura de alguns conceitos dos 2 livros, dos 2 não, só desse aqui, sobre sociolinguística, quero falar bem, depois disso, alguns fenômenos de variação fonético-fonológica, que eu achei bem interessante, que a gente aprendeu nessa matéria. Claro que os fenômenos de variação, eles não são só de variação fonético-fonológica, tem fenômenos linguísticos, sociolinguísticos ou linguísticos de sintáticos, morfológicos, entre outros. Porque a gente faz a disciplina para conseguir fazer uma análise do português brasileiro, né? Então, existem fenômenos de variação. E depois eu vou falar os 14 que eu tenho anotado aqui de fonético e fonológico. Se eu conseguir falar, se eu ver que o vídeo não fica muito longo, né? Então tá, vamos dar uma olhada nesse livro que é a referência da professora. O que é sociolinguística? Acho que eu até marquei aqui isso. Sociolinguística. Sociolinguística é a tentativa de compreender a questão da relação entre linguagem e sociedade. Postula o princípio da diversidade linguística. Essa é a primeira ideia que traz no livro sobre sociolinguística, então estuda a relação entre linguagem e sociedade. Deixa eu dar uma olhada em qual mais anotação que eu acho interessante aqui. Sociolinguística, onde que eu anotei? Sociolinguística Sociolinguística deve correlacionar ou relacionar as variações linguísticas observáveis em uma comunidade às diferenciações existentes na estrutura social da mesma sociedade. Tem que haver essa correlação entre a estrutura social e as variações linguísticas. O objeto de estudo da sociolinguística, olha isso que é importante, o objeto de estudo da sociolinguística é a diversidade linguística. E, por fim, um subtítulo que trata do objeto e conceitos e pressupostos da sociolinguística. Onde que eu vi isso aqui? Peraí. Sociolinguística. Seu ponto de partida é a comunidade linguística, um conjunto de pessoas que interagem verbalmente e que compartilham um conjunto de normas com respeito aos usos linguísticos. Eu tinha visto uma outra coisa que eu não estou encontrando agora, só porque eu estou gravando. Sociolinguística também é o estudo da fala, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho. Quantos minutos já tem? 1 minuto de vídeo ainda. Infelizmente eu não vou encontrar o texto que eu queria, o texto propriamente dito sobre essa questão da sociolinguística, que é o estudo da fala, né? Como a comunicação acontece em si. Bom, eu não vou conseguir encontrar, infelizmente. Beleza. Então a gente estudou diversos fenômenos linguísticos, já trouxe uma ideia do que seja sociolinguística, e a gente estudou também alguns fenômenos de variação fonético-fonológica, e eu vou citar alguns exemplos que talvez vocês possam compreender o que a gente estudou mesmo em sociolinguística. Alguns fenômenos, são 13 tipos, ou alguns, são 13, na verdade são mais, mas eu anotei 13. Vou citar alguns. Monotongação dos ditongos, monotongação dos ditongos crescentes e decrescentes, ditongação, aférese, síncope, apócope, nasalização, desnasalização, rotacismo, lambdacismo, iotismo, despalatalização, arcaísmo, queda de vogal átona, postônica em palavras proparoxítonas. Então esses fenômenos,
visam estudar linguisticamente ou sociolinguisticamente tal ocorrência na língua. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo desses fenômenos de fonético-fonológico, né, de variação fonético-fonológico. A ditongação. Você tem a palavra Jesus, e tem muitas pessoas que falam Jesus. Tá vendo que está ocorrendo uma variação fonético-fonológica? Então, o nome dessa variação é ditongação. Outro exemplo, três. Muitas vezes a gente fala, eu falo, você fala três, e isso é um fenômeno de ditongação. E por aí vai. Por exemplo, a apócope, quando a gente, ao invés de falar puxar esse R no final, a gente fala puxa, né? Puxa, ou termina, corta, né? Síncope, para, mesmo, memo. Então, veja qual que é a ideia de sociolinguística. É estudar essas variações que podem ser de origem fonética, fonológica, ou também semântica ou sintática, e por aí vai. Então, essa é a ideia do vídeo, trazer uma ideia do que se estuda em sociolinguística no curso de letras. Valeu!